Boa noite, gente. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, sim. Ok. Vocês estão vendo a aula aí? O slide da aula? Sim. Ok. Então vamos lá iniciar. Da mesma forma, quero dar boas-vindas a esse mundo da ética, da deontologia. Esse é o semestre da gente discutir dentro das limitações éticas tudo que o profissional fisioterapeuta pode fazer e, sobretudo, o que ele não pode fazer no exercício da profissão de fisioterapeuta. Essa é a disciplina que vai discutir com a gente todo o nosso código de ética, nossa resolução COFITO 432 de 2013. Essa é a última resolução que instituiu a última versão do nosso código de ética da fisioterapia. Tá certo? Eu estou com esse desafio aí, então, de segurá-los sexta-feira à noite para a gente discutir o mundo da ética, tá? Da mesma forma que eu me apresentei anteriormente, já de bate-pronto, vamos resumir para vocês o nosso plano de ensino, para que vocês entendam qual a importância dessa disciplina na formação acadêmica de vocês, tá? Então, o que nós estudaremos nessa disciplina? O que eu posso fazer no exercício da fisioterapia? Por exemplo, eu posso atender um paciente no hospital público e cobrar dele a parte? Eu posso publicar na internet a foto do meu paciente? Eu posso admitir na minha clínica um estagiário para me ajudar no trabalho? Eu posso atender quantos pacientes por hora? Será que se eu encher minha clínica com um monte de paciente para fazer uma rotatividade maior, eu vou ganhar mais? Existe limite para isso? Quanto vai custar a minha consulta? Quanto eu posso cobrar do meu paciente? Qual que é um preço justo? Será que se eu atender e cobrar R$ 30 uma sessão? Não, quero cobrar 300, não 30. Eu posso cobrar o que eu quero? Aonde que eu vou olhar essa referência de valor? Será que eu posso abrir uma clínica na periferia e atender a preço popular, cobrar R$ 5 por cada atendimento? Isso é ético? Isso pode? Essas perguntas todas vão permear a nossa disciplina. É o estudo da ética e a sua evolução dentro do desenvolvimento moral do homem. Então, o que é moral fazer? O que é amoral fazer? O que é imoral fazer? Às vezes o que eu estou fazendo parece uma coisa tão normal para mim, e daqui a pouco eu estou lá no banco do julgamento ético do CREFITO, do Tribunal de Ética do CREFITO, respondendo a processo ético. Puxa vida, mas eu nem sabia que não podia fazer isso. Todos os meses, a gente julga de 10 a 15 processos éticos no Tribunal de Ética do CREFITO 9. Semana que vem, sexta-feira, é a última sexta-feira do mês, dia 27. Nós estaremos lá e, salvo engano, existe 12 processos éticos já instruídos e prontos para julgamento ético.
Essa rotina está na minha vida há mais de 8 anos que eu pertenço ao conselho. E é muito triste julgar um colega. Às vezes eu estou julgando lá, como vai acontecer na próxima semana, eu vou julgar um ex-aluno meu. Eu e 18 conselheiros. Não, 17, né? Somos em 18. E é mais difícil ainda você ouvir da boca do fisioterapeuta réu que ele não sabia, jamais sabia, que o que ele fez era ilegal. Que ninguém disse a ele. Que ele não leu em lugar nenhum. Que ele jamais soube que aquilo era ilegal. As coisas do CREFIT, elas são muito sigilosas. Mas algumas coisas lá do mundo do CREFIT a gente vai discutir nessa disciplina. É lógico que, para não faltar com a ética, a gente não vai dizer jamais nenhum dado que permita que vocês descubram de quem eu estou falando, da pessoa que eu estou falando. Mas o fato julgado, o comportamento ético ou não ético julgado, a gente vai discutir aqui. Casos éticos reais que acontecem. Eu trarei aqui os maiores motivos de processos éticos dos profissionais de Mato Grosso. Vou escalonar assim. O que mais causa processos nos colegas? Como é que funciona um processo ético? Desde o início até o julgamento. E quando julga, o que acontece com o fisioterapeuta réu? Ele é cassado? Ele perde o diploma? Ele sofre apreensão, multa, repreensão? A gente vai aprender tudo isso. A gente vai trazer um caso de julgamento ético, um real. Voltando naquela fala minha de que muitos sentados na nossa frente lá diz que nunca soube que o que ele fazia era antiético. Daqui uma semana a gente vai julgar uma colega que trabalhou numa instituição privada por 5 anos. Conheceu todos os pacientes da clínica e eram pacientes dela, ela atendia há muitos anos. E quando ela saiu, vários pacientes desligaram da clínica. E quando ela abriu a clínica dela, depois de 5 anos trabalhando para os outros, ela abriu a própria clínica e vários desses pacientes que ela já atendia se desligaram da antiga clínica e passaram a ser atendidos por ela na nova clínica que agora era dela. E ela atendeu. Só por isso, na próxima semana, ela vai estar no banco dos réus. Sabe lá Deus o que esses 18 conselheiros vão entender, se ela é culpada ou não, e se decidir que ela é culpada, qual a penalidade para ela. Então, esse universo da ética é uma coisa extremamente séria. E a gente tem uma grande dificuldade de fazer os alunos entenderem isso. Nosso código de ética tem dezenas de artigos. Nessa disciplina, nós vamos ler, discutir cada artigo do nosso código de ética.
São aulas densas, são aulas consideradas tediosas para alguns, porque a gente fica falando de lei, de norma. Mas o apelo que eu faço é para que vocês tenham plena tolerância. Porque além de competência e habilidade, você tem que dominar a ética da fisioterapia. É ela que vai determinar o que você pode e o que você não pode fazer no exercício da profissão. E se fizer o que não pode fazer, está sob risco de perder o seu diploma, inclusive. Então é extremamente sério esse bate-papo da gente nesses 5 meses próximos. Traremos o código de ética para ser discutido. É lógico que para não ficar muito denso, muito tedioso, a gente vai fazer trazer uns casos, misturar umas práticas aqui, né? Fazer uma espécie de tribunal de ética, para ver se a disciplina fica mais leve, para ver se a gente consegue uma maior adesão dos alunos, tá? Para eles se interessarem pela ética. É isso que a gente tem feito todos esses anos. Tá certo? Então, a gente vai fazer reflexão dos princípios éticos profissionais da fisioterapia, comparado com as demais atividades profissionais, sociais e da saúde. A gente vai estudar ética, cidadania, direitos humanos e exercício profissional do fisioterapeuta. Relação entre a ética e a legislação vigente que regulamenta a atividade profissional. A influência dos valores morais na formação dos princípios norteadores do exercício profissional, balizando as atividades sociais e comunitárias com atenção interdisciplinar. Então, hoje a gente vai ver até onde a fisioterapia vai sem invadir a área do outro. Quem não é fisioterapeuta pode exercer a fisioterapia? Será que o Pilates é só fisioterapeuta que faz? E se alguém que não é fisioterapeuta estiver fazendo Pilates no serviço dele? Ele está em exercício ilegal da fisioterapia, já que ele não estudou fisioterapia? Então, qual que é a função de um conselho de classe? Cuidar da ética profissional. O conselho tem 3 funções precípuas. Conselho de vocês, conselho nosso, só faz 3 coisas. Ele registra. Então, quando você pegar o seu diploma, terminar esse curso, todos os professores te aprovaram, você foi para a colação de grau e o reitor te te entregou o seu certificado e a ata de colação de grau dizendo assim: você está autorizado a exercer a sua profissão. Aquilo não te dá o direito de exercer a profissão, apesar da frase da reitora. Para exercer uma profissão regulamentada no Brasil, são exigidos 2 coisas. A primeira, que você seja diplomada por uma escola de nível superior, reconhecida pelo MEC. Você precisa estar formado. A segunda, que você seja registrado no seu conselho de classe. Cada profissão regulamentada tem seu conselho de classe. O que eu chamo de profissão regulamentada? É uma profissão que tem uma lei que criou ela. Uma profissão que tem regulamento, que tem regras para se exercer. E está escrito em lei essas regras. Tem profissão que não tem isso. Aí a gente não chama essa profissão de regulamentada. Imagina um pintor.
É uma profissão digna, como qualquer outra, mas não é profissão regulamentada. Um pedreiro, um carpinteiro, um cabeleireiro, isso são profissões dignas, importantes, mas não estão no rol das profissões regulamentadas. Profissão regulamentada é aquela que existe uma lei que a criou. E a lei que nos criou, a gente foi criado pelo um decreto 938 de 1969 e depois regulamentado pela lei 6316 de 75. Essas duas leis que nos criou enquanto profissão. E essa lei e as profissões regulamentadas, elas, para que a pessoa exerça aquela profissão, tem esses dois critérios para cumprir. O primeiro é que seja diplomado, por uma escola reconhecida pelo MEC, e a segunda é que você seja inscrito no seu conselho de classe. Sem um ou sem outro, não pode exercer a profissão. Aí é só a fisioterapia que é assim? Não! Todas as profissões regulamentadas são assim. Aonde que o médico vai se inscrever? No CRM. O odontólogo? No CRO. O farmacêutico? No CRF. O psicólogo? No CRP. O engenheiro? No CREA. Estão entendendo? Então, todas as profissões regulamentadas existe um conselho de classe. E a lei diz, se é regulamentada, tem que estar inscrito. Então, só sair da faculdade com o diploma na mão não te dá direito de exercer a fisioterapia. Primeira ressignificância que a gente precisa fazer. Segundo, esse conselho cobra anuidade. Tem que pagar a anuidade. Depois a gente vai falar disso. Tá? É uma vez por ano que paga. E pode dividir até em 8 vezes. E esse ano estava R$ 475. Então é uma coisa que ninguém não possa pagar, né? Um profissional de nível superior. Então é dessas coisas que a gente vai falar nessa disciplina. Aí o que é moral? Qual a diferença de moral e ética? Será que se eu furar o sinal, passar no sinal vermelho, for multado e depois pagar a multa, mas jogar os pontos da carteira no nome da vovozinha, da avó, porque a avó nem dirige mais. Isso é imoral, né? Agora, a ética é outra coisa. Existe uma diferença importante entre ética e moral que a gente vai discutir nessa disciplina, tá? Além da ética e moral, a gente vai discutir ética profissional e bioética. No exercício da fisioterapia, né? Eu tenho limites de atuação. Há uns 2 meses atrás, chegou uma denúncia no CREFITO de uma esposa de uma paciente denunciando a fisioterapeuta que se envolveu com o marido dela. Se envolveu amorosamente. Ela alegou que na defesa dela, isso nem virou processo, porque a gente pediu que ela se explicasse, ela se explicou e nos convenceu. Tem um momento do processo ético que a gente chama juízo de admissibilidade. É aquela hora que a gente estuda a denúncia, as provas, e abre ou não o processo ético. Às vezes abre porque as provas são robustas. E às vezes arquiva porque as provas são muito fracas, aquela denúncia vazia. Mas ela na defesa dela, falou que se envolveu sim.
mas fora do ambiente de trabalho. Puxa vida, mas o cara era casado. Talvez se envolver com um homem casado, comprometido, seja um ato imoral para alguns, talvez. Mas não tem nada a ver com ética profissional. Teria problemas éticos se ela se envolvesse no ambiente de trabalho. Aí sim. Mas foi uma denúncia arquivada porque não provou que era no ambiente de trabalho, e fora do ambiente de trabalho, ela pode ter o comportamento imoral dela, né? Vai ficar queimada ali na cidade, na comunidade, talvez vai perder muitos clientes. Tudo isso pode acontecer com a atitude dela. Mas problemas éticos com o conselho ela não vai ter porque fez isso, tá? Então a gente, como eu falei, vai estudar esse código de ética. Conceituar ética, moral e valores, também diferenciar valores de moral, valores de ética. Conhecer e discutir os princípios éticos e a sua importância e aplicabilidade na conduta profissional e no cuidado em saúde. Apreender e debater o código de ética da profissão. Situar os principais dilemas éticos no cuidado fisioterapêutico. E existem muitos dilemas éticos. Dilema é aquilo que a gente, né, sofre muito e não tem resposta. Por exemplo, o paciente de câncer terminal, que está pedindo para você a todo momento para que você não salve a vida dele. Lá, se ele tiver ligado ao aparelho, isso chamaria eutanásia, que não é lei no Brasil. Eutanásia no Brasil ainda é crime. Mas, se não for eutanásia, se o paciente estiver o tempo todo pedindo para você não atendê-lo mais, porque ele não quer mais atendimento, porque ele quer que aquilo acabe, o sofrimento dele acabe o mais rápido possível, ele já sabe que o seu tratamento não vai curá-lo, só vai amenizar e retardar o óbito. Há certos dilemas que você vai ter. Você está envolvido com esse paciente, você atende ele há vários tempos, você já criou um vínculo, uma empatia com ele, ele te faz um pedido, você vai para casa muito mal de não poder atender o pedido dele. Discutir o exercício profissional do fisioterapeuta, o seu compromisso e responsabilidade social no contexto da realidade sanitária brasileira. Quer ver um dilema ético que a gente está vivendo agora em função da pandemia? A gente está recebendo, lá onde eu trabalho mesmo, a gente recebeu há uns 3 meses atrás, um recém-formado de fisioterapia, diplomado, registrado no conselho, que nunca tinha entrado dentro do hospital. E ele foi contratado para trabalhar na UTI. Ele passou por processo seletivo? Não, possivelmente ele não passaria. Ele passou em concurso público? Não, não teve concurso público. É que ele é amigo do prefeito e conseguiu um contrato temporário para ele lá. E ele aceitou. Ele pisa o pé dentro do serviço e fala para a equipe assim: eu não sei fazer nada aqui. Eu nunca entrei em um hospital. Ah, mas você não fez estágio? Não. Nosso estágio, em função da pandemia, esse último ano, a gente fez um estágio na porta do hospital, a gente distribuiu panfleto, a gente fez um monte de coisa, menos atender paciente, que a pandemia não permitia. E ele está lá, aprendendo em serviço. Por sorte, tem os profissionais, lá tem professores também, e a gente acaba fazendo dele um aluno, né? Pelo menos no início fez isso. Atendia na frente dele e acompanhava os atendimentos dele, orientando. Ele também, muito humilde, foi aprendendo.
Mas é um dilema ético. Como é que você aceita? Aliás, como é que você procura um emprego dentro de um hospital que você nunca entrou no hospital? Não é contra a lei. Você está diplomado, está registrado, a lei te protege. Agora é um dilema, né? Puxa vida, você vai tratar de vida ali, né? Pacientes críticos, graves. Se fizer uma coisa errada, você mata. Fisioterapia também mata. E ele enfrentou isso. Está lá até hoje, né? Mas é um grande dilema. Eu talvez não aceitaria. Então, o que a gente espera de desenvolver nessa disciplina para vocês? Compreender os preceitos éticos e bioéticos e sua aplicabilidade, que vocês desenvolvam postura ética idônea e responsável. Essa é a minha missão com vocês. É desenvolver em vocês a identidade ética. Professor, colar é ético? Não é. Não é. Ah, mas todo mundo cola. É, todo mundo mata. Você vai matar também? Eu vou falar tanto de ética na cabeça de vocês que a próxima cola que você tentar, você vai sentir uma ressaca moral e falar: puxa, o que eu estou fazendo é tão feio. Queira Deus que eu consiga. Né? Meu melhor amigo de infância, inclusive, hoje ele dá aula nos Estados Unidos e a gente conversa muito. Ele é veterinário. Ele fala que ele fica abismado de dar uma prova para os alunos lá nos Estados Unidos e pode ir para casa. Ninguém cola. Porque naquela cultura, se alguém trapacear, passar de ano trapaceando, eles ficam numa ressaca moral. Eles ficam se sentindo mal, se sentindo o último pessoa da face da terra, se sentindo um crápula. E se um colega perceber que o outro colega colou, nossa senhora, aquele amigo acabou para o outro. Então ele diz que distribui a prova e ele sai da sala. Com toda certeza, ninguém vai colar. Porque naquela cultura é inadmissível. Né? É tão diferente da cultura nossa, não é não? Então essa ideia da ética introjetada na sua alma, na sua essência, no seu inconsciente, é que vai fazer você, sabe aquela hora que você vai fazer uma coisa errada e você para, pensa, fala, não está certo fazer isso. Isso não é de gente ética, idônea, responsável. Não vou fazer isso. Sabe quando você está no trânsito, bateu no carro, aí você quer fugir para não pagar, para não ser responsabilizado. Aí você dá partida para fugir e você fala, não, eu tenho que ficar. Foi acidente, vamos enfrentar isso, vai me custar caro, mas é o que eu tenho que fazer. É enfrentar o problema e não sacanear as pessoas. Né? Então, assim, não dá para pensar uma pessoa que é ética só no exercício da fisioterapia e quando ela não está exercendo a profissão, ela não é ética. Não dá para pensar que fora da profissão você falta com a ética, mas dentro da profissão você é ético. Não existe. A ética está em você. E ela vai te acompanhar em todos os espaços que você ocupar. Porque a ética é você, é sua conduta, é sua moral, seus valores. Ética se eu imaginar que você é uma cebola e for tirando as cascas, o que vai sobrar no final são seus valores. Então a ética
é uma roupa que está pregada em vocês e onde você for, ela vai. Se você for atender um paciente, ela vai. Se você for para balada, ela vai. Não dá para ser ético num lugar e antiético em outro. Tá certo? É lógico que ética profissional é no exercício da fisioterapia. E fora desse exercício é apenas ética, não é ética profissional, tá? Desenvolver a capacidade para boas relações interpessoais no cotidiano da fisioterapia, ter uma boa relação profissional-paciente, profissional-família, profissional-equipe, profissional-chefe, gestor. Quem é ético tem uma relação de empatia, de confiabilidade. O chefe confia, porque a pessoa já se mostrou que é ética. Se ela dá um deslize, todo mundo vai olhar e já vai julgar, classificar, falar: Ih, cuidado com essa pessoa. Olha o comportamento dela, né? E seu paciente, então? Outra coisa que a gente julgou no conselho recentemente. A fisioterapia trabalhava com depilação a laser. E ela fazia uns tal de pacote lá. Então a pessoa pagava 10, 20 sessão, pagava à vista, com bom desconto, e aí ela ia fazendo as sessões uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, depilação a laser. E aí, não sei por que cargas d'água, ela, né, ficou mal das pernas, fechou a clínica e mudou de lugar, e o paciente ficou desassistido. Não é nem um paciente doente, né? Está fazendo, na verdade, é embelezamento, mas ainda assim é o exercício da fisioterapia e ela foi denunciada por enriquecimento ilícito. Ela pegou o dinheiro do paciente e não atendeu ele. No nosso código de ética isso está previsto, chama mercantilização da saúde. Não posso fazer isso, né? Então a gente vai desenvolver em vocês qual a melhor relação com o paciente, com o familiar, com a equipe, com o gestor, né? Para que vocês tenham atitude crítica, autônoma e resolutiva frente aos problemas inerentes à ação fisioterapêutica. Categorias conceituais. É aquilo que a gente vai ouvir falar o tempo todo nesses 5 meses. A gente vai falar e vai ouvir isso. Essas palavras, essas categorias, esses conceitos. A gente vai falar muito de ética, de moral, comparar que seus direitos individuais, os direitos da coletividade. Ah, eu quero cobrar bem baratinho do meu paciente para ajudar ele e para fazer uma rotação elevada de pacientes na minha clínica. Cobrar barato e atender muito. Isso aí é um direito individual, mas não vai afetar a profissão? Não vai fazer mal para a profissão fisioterapia, para o mercado de trabalho da fisioterapia na comunidade? Então, até onde vai meu direito individual? Onde que eu começo a agredir o direito coletivo? Então, exercício profissional, postura profissional, responsabilidade social, tudo isso são os conceitos e categorias que a gente vai discutir. O que se espera ao final desses 5 meses? Que você compreenda de forma aprofundada, alargada, a importância da ética pessoal e profissional. E que você incorpore o Código de Ética Profissional da Fisioterapia no seu dia a dia. Aqui são as nossas aulas, os conteúdos que a gente vai discutir. A avaliação da mesma forma, a gente vai ter aula só de forma remota, todas as sextas-feiras, às 20h45. Todas as sextas, começa às 20h45 e vai até às 22 horas, tá certo?
E sempre de forma remota nesse canal aqui, tá? As provas do jeito que vocês já conhecem, N1, N2 e N3, 0 a 7 prova tradicional, mais 3 que é hora atividade, tá certo? Ok? Tudo certo até aqui? Ok, professor. Esse material dessas duas aulas vai estar no Teams ou no SAF, professor? É mais seguro no SAF, viu? Vocês têm acesso aos dois, né? Sim. E no SAF é melhor mesmo para a gente estudar. Melhor do que o Teams. Vai estar a aula de slide e vai estar essa aula gravada, tá? Disponibilizada a vocês. Ok, professor. Vamos lá, então, para a nossa aula propriamente dita. Só um segundo. Estão vendo aí, né? O slide? Sim. Então vamos lá. Um fisioterapeuta sem ética, nem fisioterapeuta ele é. Nem é um fisioterapeuta. Um profissional é a coisa mais comum do mundo. Não existe poucos fisioterapeutas no mercado. Existe muito. Existe muito fisioterapeuta em Cuiabá. Existe pouquíssimos bons fisioterapeutas em Cuiabá. Existe muito contador em Cuiabá. Existe pouquíssimos bons contadores em Cuiabá. Existe muito médico em Cuiabá. Existe pouquíssimos bons médicos em Cuiabá. Um bom profissional é aquele que você recomenda para os seus amigos. Um bom profissional é aquele que fala assim: para isso aí eu levo a minha mãe para ele cuidar. Isso aí eu confio. E o que é ser um bom fisioterapeuta? Olha, a pessoa falou assim, ó, nesse profissional aí eu confio. Eu dou a minha mãe para ele cuidar. Aí você tem que se perguntar, e o que esse profissional tem que os outros não têm? O que esse fisioterapeuta está oferecendo de tão bom que essa pessoa está vendo nele e que não vê em outros fisioterapeutas? Três coisas. Três coisas. Muitas coisas, né? Mas basicamente três coisas. Primeiro, ele tem que ter competência. Competência. Capacidades e habilidades. Competência ele só adquire estudando. Estudando. Quem não gosta de estudar vai sofrer muito com a fisioterapia. A fisioterapia tem fama de ser uma profissão muito densa, de muito conteúdo. A fama da fisioterapia é de ser um curso difícil de concluir. E a história mostra. A minha turma de faculdade, que eu graduei,
A gente começou com 108 alunos na sala. A gente formou em 28. Minha formatura foi 28 formandos. A turma começou com 108. E você vai ver a sua turma. Pode olhar o primeiro semestre, quantos tinham, e você vai ver quantos vai chegar no final. Junto com você, nos 4 anos. Porque muitos outros ficam pelo caminho e chegam mais tarde. Formam com outras turmas mais atrasadas. Mas as que começou com você e formou com você, você vai ver como vai reduzir a sua turma. Porque fisioterapia é um curso difícil, a gente estuda quase tudo da medicina e não vai ser médico. É tanta disciplina, é tanto conteúdo, é tanta coisa que tem que saber. Para ser competente tem que estudar, o estudante de fisioterapia tem que estudar. Não se contente com o que você está aprendendo, com o que o professor traz na sala de aula, na maioria das vezes de forma remota, fazendo prova à distância. Não se contente com isso, não. Se a faculdade não selecionou, entrou quem quis, o mercado vai selecionar. O mercado é duro pra caramba. Tá cheio de fisioterapeuta, ex-alunos meus, dentro de casa, assistindo sessão da tarde e comendo pipoca. Eles não conseguiram adentrar no mercado, que é fechadíssimo, é difícil. Tá? Mas entra. Agora tem que ser competitivo, tem que estar preparado, né? Então, fisioterapia, para ser um bom fisioterapeuta, primeiro tem que ter competência e habilidade, isso só adquire estudando e praticando. Competência, teoria, habilidade, prática. Tem que ser humano. Não é só ser técnico, tecnicista, um bom técnico. Tem que ser humano, tem que saber conversar com as pessoas, tem que ter empatia, tem que criar vínculo humanitário. O paciente foi na sua clínica o primeiro dia, você avaliou ele e ele foi embora para voltar amanhã e começar as sessões dele. Você tem certeza que ele vai voltar? Ele gostou de você? Ele gostou da sua avaliação? Do outro lado da rua tem outra clínica de outro fisioterapeuta. Ele pode querer ir lá, experimentar lá, não está convencido que você é o melhor, não. Então, quando o paciente saiu da sua clínica, você tem certeza que ele vai voltar no outro dia? Está seguro? Então, assim, tem que mostrar para ele primeiro que você é capaz, você é competente. Tem que, segundo, que você é humano, você sabe se relacionar, você compreende o outro na dificuldade do outro. Quando você estava avaliando, você adentrou para o problema dele, para a vida dele, você conseguiu compreender a fundo o que ele está sentindo e o que aquele problema de saúde está causando na vida dele e o que ele espera de você quando for te procurar. E a terceira coisa é que você seja ético, ética. Você não vai conseguir ser um bom profissional sem ser ético. É um dos pilares de sustentação da sua profissão. Imagina se você já está no seu prontuário, uma marca lá que você foi julgado e condenado no Tribunal de Ética do seu conselho. Foi publicado em diário oficial o seu nome lá com a sentença. Então não vai ser um bom cartão de visita para você. Então a ética está como um dos 3 pilares onde vai ancorar a sua profissão, a sua prática profissional. Seja ético, é o mínimo que se espera de você.
Só vai ser ético quem conhece a ética. Só vai deixar de fazer o que é proibido se você souber o que pode e o que não pode fazer. E é isso que essa disciplina vai propor para você. O que é ética? Vamos lá conceituar e definir essa palavrinha, né? Do grego éticos, que pode ser definida como a ciência da moral ou propriedade do caráter. Ciência da moral. O que é moral? É aqueles valores que você trouxe de berço, que você aprendeu com a família. Aquilo que você foi introjetando desde que nasceu e foi crescendo, ouvindo dos seus pais, da professora. Você foi ouvindo um monte de valores, de signos, significados, representações, hábitos, costumes. Você foi introjetando tudo. Imagina que você nasceu zero de socialização. Bebezinho você não tinha moral nenhuma. Bebezinho você não tinha ética nenhuma. Mas a partir da primeira infância você foi crescendo, compreendendo, observando, experimentando o mundo e foi introjetando que esses valores, esses comportamentos para você. E depois dos 7 anos você experimenta a razão e passa a manifestar esses comportamentos como seu. Você passa a manifestar esses valores como seu. Esses significados como seu. Puxa, mas eles já existiam aqui antes de você nascer. Antes de você nascer, se você nasceu aí no CPA, essa comunidade já entendia que andar pelado na rua não é uma atitude moral. E aí, quando você foi crescendo, foi 3, 4 anos, já foram botando roupa em você, você já foi identificando que não pode ficar pelado em qualquer lugar. Aí você foi crescendo e ninguém deixou você ficar pelado, só ficava pelado na sua privacidade. Toda vez que você saía do quarto ou da casa, você estava de roupa, você foi introjetando isso que, se eu tiver em público, eu preciso estar de roupa. E não está escrito em lugar nenhum, você introjetou. Isso é moral. Você foi introjetando comportamentos que já existiam aqui antes de você nascer e que você introjetou e depois passou a manifestar, se comportar daquele jeito como se fosse seu. Se comportar daquele jeito faz sentido para você, porque faz sentido para todo mundo que te rodeia. Isso é moral. E o que é a ética? A ética é o estudo desses comportamentos morais. Olha que tem diferença. Moral é esses hábitos e costumes que eu incorporei e a ética vem estudar. Como que a ética está estudando moral? É porque esses valores, eles não são estáticos. Eles sofrem constantes transformações. Ele muda. Valores mudam de acordo com o tempo, lugar, tempo e espaço, né? Andar pelado no CPA é imoral, mas andar pelado lá no Xingu é um hábito normal. Então, a atitude de andar pelado não é o problema é o conceito moral. Se for no CPA, o conceito moral é negativo. Mas se for na tribo indígena, não é. É normal. Então, a mesma atitude, o mesmo hábito, dependendo do local, é moral ou não é moral. É ético ou não é ético. Imagina se você nascer no Paquistão. Não pode mostrar
as pernas, vai ter que andar com a burca, tampando todo o corpo. E se você descobrir a canela, aquilo é imoral. Mas se você andar com as canelas de fora aqui no Brasil, é normal. Perceberam? Por quê? Porque ao nascimento, dependendo do lugar que você nasceu, você introjetou aqueles valores. Tá certo? E propriedade do caráter. O que é caráter? É aquilo que eu estabeleci como errado e como certo, e é o caráter que vai dizer, não faça não, que está errado. Se eu sou mau caráter, eu sei que está errado e eu vou lá e faço. A coisa é errada. Desavisado? Por desconhecimento? Não, eu sabia que era errado. E mesmo assim, eu fui lá e fiz. Isso é fragilidade de caráter, né? E graças a Deus você paga o preço também, você é punido. Você sofre a sanção da lei por descumprimento da lei e também por desconhecimento da lei. Você não pode alegar desconhecimento para ser salvo da punição. Dizer que não sabia não resolve nada para você. Ah, eu não sabia que não podia matar. Por isso que eu matei. Ah, tá. Vai. Você vai sofrer a mesma sanção da lei. Por descumprimento e por desconhecimento. Por isso que é importante conhecer o Código de Ética Profissional da Fisioterapia de cabo a rabo, de dentro para fora, de cima para baixo. Tá certo? Continuando com os conceitos e definições do grego ethos, hábito e costumes. Morada, abrigo. Se perde os costumes, a casa é destruída. Quando os gregos chamam ethos de morada, de abrigo, ele está fazendo uma conotação de dizer assim, ó, a ética é seu abrigo. Sem a ética, você está destruído, você está sem proteção. Você não tem nenhum teto, não está abrigado, você está desabrigado. Né? Você não tem morada se você não tem ética. Porque a ética é que te protege. Se você começar a andar fora dos preceitos éticos, você vai ser discriminado, estigmatizado, escanteado. Né? É só pensar em, vamos lá, um usuário de crack. O comportamento é dele, mas é totalmente estigmatizado. Sofre um monte de preconceitos. Por quê? Porque aquele comportamento não faz parte do costume dessa sociedade. Aquele comportamento não pertence a um padrão normal de comportamento do grupo. E quando a gente desvia do grupo, a gente é um desviante social, a gente sofre preconceito. Então, sem ética, você vai sofrer preconceito, você vai ser escanteado. Né? O primeiro julgamento que eu participei como votante, eu votei no colega, um dos colegas no antigo Hospital Geral, que hoje é Hospital Universitário, ele foi entubar uma criança e a criança morreu. A criança estava grave, né? Fez parada, e ele tentou entubar, não tinha médico ali, ele tentou entubar, mas não salvou a criança morreu. A enfermeira viu ele entubando e denunciou ele ao CREFITO. O CREFITO julga de acordo com a lei, e a lei diz, né, nosso Código de Ética diz, que intubação não é procedimento de fisioterapeuta. Aquilo é privativo de médico. Intubação de paciente é um ato médico e de mais ninguém. Esse colega foi condenado a uma pena muito dura. E esse colega hoje é advogado em Cuiabá. Ele abandonou a fisioterapia. Então, e na defesa dele, ele alegou que ele não podia omitir socorro, que é crime,
e que ele fez para salvar a criança. Esse argumento não prosperou porque ele estava dentro do hospital. Naquela hora tinha mais de 40 médicos dentro do hospital. Se ele tivesse no mato, ele podia tentar a intubação porque não tinha ninguém ali. Mesmo que o ato não fosse privativo dele, mas se não tem outro, ele pode tentar salvar a vida. Mas dentro do hospital, ele tinha que chamar o médico para fazer o procedimento. Coisa séria, né? Às vezes a gente pensa que está fazendo bem. Uma reflexão teórica que analisa e critica ou legitima os fundamentos e princípios que regem um determinado sistema moral. Então, a ética ela vai fazer uma reflexão sobre os hábitos, os costumes, a moral. Lembra? Você foi incorporando um monte de comportamento ao crescimento. Esses comportamentos estão na comunidade antes de você nascer, né? Ali naquela comunidade já se entende que certos comportamentos são morais e outros amorais, outros imorais. Existe uma diferença de moral, amoral e imoral. A gente vai ver isso. E a ética, o que faz? Ela estuda, faz reflexão teórica, ela analisa esses comportamentos morais. É um conjunto de valores morais e princípios que norteia a conduta humana na sociedade. Norteia, direciona a conduta humana na sociedade. Então, ética é esse conjunto de valores que direciona você no caminho certo. A ética está relacionada com o sentimento de justiça social, já que age possibilitando que ninguém seja prejudicado. Ethos de ética é igual a modo de ser. Modo de ser ético, comportamento. Você está transitando numa comunidade, você está agindo, se relacionando com as pessoas. O mínimo que espera é que você tenha ethos, ética, ou seja, o modo de ser, o modo de estar ali junto a todos. Todo mundo está se relacionando e todo mundo está. Desculpa. E todo mundo está analisando um ao outro, julgando o comportamento e classificando as pessoas. Se você for mal classificado. Oi. O senhor já mudou de slide ou está o mesmo ainda? Está o mesmo. Ah, tá. Não está dando para ver? Assim, eu estou mudando um a um. Vocês não estão vendo aí? Está no primeiro slide. Agora que mudou. Ai, caramba. Então, vamos lá. Essa engrenagem aqui é aquilo que eu falei, do que os fisioterapeutas competentes têm que ter, tá certo? E a gente continuou discutindo aqui, esses slides vão todos para vocês. E a gente parou nesse quarto aqui, tá? No quinto. Consegue ver agora? Ok, agora começou, agora mudou. Desculpe aí, gente, eu estava falando do slide e não estava rodando para vocês, só para mim. Coisas que acontecem nesse modelo, né? Se estivesse na sala de aula, não rolava. Mas vamos lá, continuar com os nossos conceitos, porque a gente já está quase que encerrando aí. A ética é um conjunto de valores e princípios que orientam o comportamento dos indivíduos dentro da sociedade, visando o bem-estar e a satisfação social, e não somente individual. Olha que coisa interessante. Você está dentro do seu grupo social, sua comunidade, seu hospital, seu ambulatório. Você está se relacionando com o paciente, com o colega de trabalho, com os gestores, com a sua família, com seus familiares, seus parentes, com a igreja, com as instituições.
E nesse transitar de relacionamentos, você tem a ética que vai te orientar o caminho do bom comportamento individual dentro daquela sociedade. Lembra que eu falei que esses valores, eles mudam de tempo e lugar. Dei o exemplo do andar pelado, que lá na tribo indígena é normal, aqui é antiético, amoral. Isso é um exemplo de lugar, né? Quando o valor muda de acordo com o lugar que você está. E de acordo com o tempo, vamos imaginar aqui um exemplo. Vamos lembrar do piercing, aquele dispositivo que as meninas botam no umbigo, ou na língua, ou na orelha. Se você botasse um piercing no umbigo e saísse com a barriga de fora na rua há 30 anos atrás, você seria discriminada, você seria estigmatizada, você ia ser taxada de vulgar, né, prostituta, de um monte de coisa. Né? É possível que as pessoas te taxassem disso. Hoje é completamente normal, as pessoas não estranham mais, é um hábito incorporado, um comportamento incorporado e naturalizado na sociedade moderna. Então, não é a atitude de andar com piercing na barriga. Não é só isso. É o conceito que aquele grupo social, naquele momento, dá para esse comportamento. E aí que é esse conjunto de valores que norteiam o seu comportamento. Andar com piercing hoje em dia, normal, está norteado, estabelecido como um comportamento normal. Há 40 anos atrás não teria assim. Então mudou de acordo com o tempo. Né? A ciência descritiva dos valores. Então a ética vai descrever esses valores. O que é um comportamento adequado e o que não é adequado. O que classificou como inadequado foi o estudo da ética, uma ciência que descreve esses valores. Continuando esses conceitos. É uma ciência prática e normativa que estuda a moral e determina o que é bom. Olha lá, a ética estuda a moral. Então, qual a diferença? A moral são os valores pré-estabelecidos desde que eu nasci. E o que a ética vem? Estudar esses valores. A ética teórica, ela vem para estudar os comportamentos humanos. E determina o que é bom e, a partir desse ponto de vista, como se deve agir. Então, a ética estuda o comportamento, determina o que é bom e, a partir desse ponto de vista de bom e ruim, orienta como você deve agir. Ou seja, é a teoria ou a ciência do comportamento moral. Na prática, agir eticamente é agir de acordo com os preceitos da moral instituída pelo aquele grupo social ao qual você está inserido. Outro conceito de ética é que é um conjunto de costumes, crenças, valores e normas de uma pessoa ou grupo social, que funciona como um guia para a ação, ou seja, orienta sobre o bem e o mal, o certo e o errado de uma ação. Gente, está bem repetitivo, né? A gente está toda hora voltando no mesmo ponto. É porque não dá para imaginar que você saia dessa aula sem saber o que é ética e como que diferencia ética de moral. Porque a gente está voltando e dando volta e falando sempre a mesma coisa. Está repetitivo pra caramba. Isso é proposital para que a gente aprenda mesmo, tá? Só mais esse slide. Outros conceitos e definições de ética. Conjunto de normas e regras destinado a regular as relações dos indivíduos de uma sociedade. Então, regula as relações, os comportamentos. Estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Dizer assim, eu não tenho ética porque eu não estudei, não existe. Tá? Eu sou analfabeto. Isso me dá o direito de não ter moral, de não ter ética. Negativo. Esses conjuntos de valores, eles são incorporados e adquiridos
Também pela educação, mas não só. Pela tradição, pelo dia a dia, pelas trocas, né, cotidianas. Tudo isso faz você introjetar, né? Aliás, quando você chega na escola aos 7 anos, você já introjetou um monte de valores e práticas e nem na escola você chegou ainda, né? A ética vai definir o que é permitido e o que é proibido, justo e injusto, lícito e ilícito, certo e errado. A moral vem do latim mores, que é igual a costumes. Valores morais. Isso é uma escola. Isso é juízo de fato. Estou dizendo que aquilo que eu estou olhando é uma escola. É um fato. É só olhar para a escola e saber que é escola. Mas se você diz, essa escola é boa, aí não é juízo de fato. Aí é juízo de valor. Porque você já está dando um valor para a escola. Você está dizendo que ela é boa. Ela podia ser ruim. Então, dizer que isso é uma escola é fato. Agora, dizer que a escola é boa já é valor. Você está dando um valor para a escola, que ela é boa. Não é coisa acabada, depende sempre do juízo de quem em relação a alguém. De alguém em relação a alguém. Então, assim, um vai dizer para o outro, isso aqui é uma escola. É fato, ninguém pode negar. Agora, se ele falar, essa escola é boa, aí é valor. Aí a coisa começa a não ter fim. Porque se o outro discordar e dizer a escola não é boa, pronto. Aí é o olhar de um, é a relação de um com o outro, os olhos de quem vê, e ninguém é obrigado a ver como o outro vê, né? Então, sempre diferenciar. O que é importante nesse slide é diferenciar fato e valor. Fato é o que existe, é o que é inegável. Valor eu já estou valorando, eu já estou classificando, eu já estou julgando aquela coisa como boa, ruim, branca, preta, alta, né, baixa. Já estou dando um juízo de valor, né? Então, quando eu estou tratando de fato, é fato determinado. Não há como negar, mas o valor não é determinado. O valor depende de quem olha e cada um pode ter um conceito diferente, classificar de uma forma diferente, né? É juízo de alguém em relação a alguém. Quem é o sujeito que valora? Quem é o sujeito que diz que a escola é boa, né? Tem outro sujeito que diz que não é boa. A pessoa que falou que é boa, de repente, tem interesse na escola, de valorizar aquela escola, porque a escola está no bairro dele, ele fala que a escola é boa. Mas se alguém tiver de fora, que não seja do bairro, pode achar que a escola não é boa. Esse que chamou a escola de boa nunca viu outra escola, então aquela é boa para ele. O que falou que não é boa, ele conhece um monte de outras escolas melhor que aquela e achou que não é boa. Então, quem é a pessoa que está valorando? Quem é a pessoa que está julgando, classificando como boa, que está dando juízo de valor? Aí, dependendo de quem é o sujeito que valora, o resultado é outro, né? Dependendo de quem vai valorizar, o valor do objeto vai mudar, né? Então, para juízo de valor, a gente vai sempre relativizar. É inacabado. O fato é acabado, o valor é inacabado, tá certo? Com esse slide, então, eu encerro a aula de hoje, para a gente não avançar às 22 horas. E vou escrever aqui, parei aqui, para a gente continuar a partir desse slide na próxima sexta-feira. Pessoal, é isso que eu tinha para hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, podemos continuar essa conversa.
Se não tem, eu peço que leia a aula, que eu vou disponibilizar, e na próxima sexta a gente abre de novo esse assunto e continua a nossa discussão. Ok? Ok. Ok, professor. Boa noite. Boa noite, beijo no coração e bom final de semana a vocês. Boa noite, igualmente.